paz de nosso Salvador, Jesus Cristo, Yahshua, Yeshua, não importa como você, neste momento, pronuncia o nome do nosso Salvador. Bom, meu nome é Tiago, tenho 21 anos e eu vim aqui falar um pouco com os irmãos porque eu senti a necessidade de fazer isso, e não somente por isso, mas porque o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, pediu para me fazer isso. Eu sou um cristão, obviamente, e sigo as Escrituras, creio que a Bíblia é inspirada por Deus, mas não só a Bíblia. Eu creio que boa parte de muitos livros que foram escritos e são escritos, e até mesmo coisas que falamos, são a palavra do nosso Salvador. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra é Cristo, e uma vez que falamos de Cristo, estamos falando da palavra, mesmo que não esteja escrito. Obviamente, se aquilo que falamos não convém com o que já está escrito e que temos a certeza de que foi inspirado, não é a palavra de Deus. Exemplo, se eu falo que Cristo é amor, mas ele não é o caminho, eu posso estar falando de Cristo como a palavra, mas Cristo diz que ele é o caminho. Então aquilo que eu falei não é a palavra. Então isso que eu vejo nos dias de hoje entre os irmãos, muitas discussões, muitas controvérsias. A palavra não é limitada a 66 livros ou a quantos livros você acha que é necessário. A palavra é o Criador, a palavra é o Filho. É muito mais. Deus não está limitado somente em um livro. Ele é muito mais do que isso. Mas esse não é o foco. Eu criei este canal com um único objetivo de poder estar trazendo aos irmãos esclarecimentos de algumas coisas que eu tenho visto. Talvez ajudá-los. Por quê? Porque não serei eu e nem qualquer outro pastor ou irmão que vai trazer a você o esclarecimento de tudo ou convencer você. Isso é importante. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo do nosso eterno Deus. Obviamente, nós somos instrumentos usados por Ele. Então, aquilo que eu falo, às vezes eu posso convencer alguma pessoa. O Espírito pode convencer alguma pessoa através do que eu prego. Mas às vezes vai ser necessário uma outra tipo de pessoa ou personalidade diferente para que o Espírito use e convença uma outra pessoa. E esse canal é simples, não quero nada demais, não quero nada grande, eu simplesmente quero trazer a palavra, porque a palavra ela é simples. Somos nós que complicamos a palavra. E o que eu quero dizer é o seguinte, tenho visto a respeito nos últimos tempos, a respeito do nome de Deus, a respeito do nome do Filho e a respeito de doutrinas. Isso sempre teve, óbvio. Mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que isso está gerando mais discussão e mais gente, pessoas tentando ser donos da verdade, do que propriamente bênção e libertação. Eu acredito numa coisa, mas eu não acredito porque alguém pediu ou quem mandou para mim acreditar. Eu acredito porque eu dobrei meus joelhos e orei. É porque eu tive fé e tive compromisso com Deus, e é isso que tem faltado nas igrejas e fora das igrejas. Compromisso com o Eterno. E eu tenho que dizer uma coisa aos irmãos. Não podemos ser hipócritas. Tudo bem, eu, Tiago, acredito que o nome do Salvador é Yahshua e que o nome do Pai é Yahweh. Mas eu não acredito simplesmente porque a história mostra, ou porque existe um papiro antigo que tem um nome, ou porque um irmão da internet, ou um irmão, ou pastor da igreja me disse isso. Não, eu acredito que sim, eu posso ter visto, posso ter estudado, isso é bom. Mas quem me deu a revelação não foram essas pessoas, foi o próprio Criador. Como? Eu não vou dizer, não porque eu estou sendo egoísta, mas porque talvez, se eu contar a forma que aconteceu comigo, eu vou gerar seguidores. E eu não quero seguidores. Eu quero que sigam a Cristo. Ele, o Messias que veio, morreu e ressuscitou. Ele deve ser seguido, não o Tiago. Eu não quero criar doutrina, porque não existe doutrina. A doutrina já foi ensinada. E é o nosso Salvador. Então eu quero dizer aos irmãos, para não sermos hipócritas e pararmos de entrarmos em discussões, tem tantas pessoas querendo ser donos da verdade. E aí eu me deparo numa circunstância, por exemplo, uns dizem que o nome é propriamente Jesus, outros dizem que é Yahshua, Yeshua, Yahvé, não sei o que. Mas todos eles provam isso, ou dizem que provam isso para você, através de um livro,
através de estudos, não estou dizendo que é errado, mas nós devemos ser espirituais, porque é isso que nos vai moldar o nosso caminho. Porque o Eterno está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram o Pai em espírito e em verdade. Então sejam espirituais. Saiam dessas confusões. Paulo não orienta Timóteo: evite as confusões, as conversas tolas, discussões que não vão trazer em nada, e não estão trazendo. Pelo contrário, estão estimulando pessoas que se acham espertas, simplesmente por ter um conhecimento ali, ou ser formadas em alguma área da educação, que acham que podem vir e afirmar para você o que é e o que não é. Ah, irmãos, isso não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Dobrem os seus joelhos, se convertam de verdade, busquem compromisso, porque quem tem compromisso com Deus vai ter vida com Deus e vai ser revelado, se você tiver fé. E tem uma outra coisa. Eu vejo irmãos falando: eu não vou falar mais Senhor, porque Senhor significa Baal. Não vou falar mais Deus, porque Deus vem de Zeus. Eu não vou falar Jesus, porque Jesus significa porco ou cavalo. E quem fala está errado e não vai para o céu. Quem é você para julgar isto? Quem é você? Criamos conceitos e há 2 anos depois vamos ter esse conceito diferente. E essas pessoas que dizem essas coisas, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, já vai ter esse conceito mudado. Então não crie conceito. O conceito já está firmado. É Cristo, morreu e ressuscitou. E digo mais, isso se torna, na verdade, hipocrisia. Hipocrisia. Eu concordo em relação ao nome, mas a pessoa tem fé, e o que salva é a fé. O nome tem poder, sim, ele tem, mas o que salva nós é a fé. E um exemplo que eu posso dar disso, fazendo uma metáfora, é quando Paulo ele fala a respeito do alimento. Porque o judeu ele tinha uma alimentação específica. E na época, Paulo estava indo pregar para os gentios. E eles tinham a alimentação totalmente diferente, comiam de tudo. E aí Paulo orienta: aquele que come, come e agradece a Deus. Aquele que não come verdura, não come, mas também agradece a Deus. E Deus está sendo louvado do mesmo jeito. Então, irmãos, não sejam hipócritas. Porque uma vez que você evita de dizer Deus, porque vem de Zeus, mas uma outra palavra que você às vezes não tem nem conhecimento nenhum, em uma outra língua significa uma coisa ruim, e você fala. Então é hipocrisia. É hipocrisia. Uma coisa eu concordo: a fé você tem que ter. E uma vez que uma pessoa ora em nome de Jesus e crê em Jesus, verdadeiramente, Deus não está ouvindo. Sim, está ouvindo. Eu oro hoje em nome de Yahshua e creio que o Pai chama Yahweh. Mas eu oro assim porque Deus me revelou assim. Mas Ele disse comigo que é através de fé, que é através de compromisso, e que Ele não leva em conta a nossa ignorância. Então não sejamos hipócritas. Paramos de discutir, paramos de dar ibope, porque a culpa de tantos outros aí da internet e fora da internet que eu tenho visto que está tentando mostrar a verdade, ou falar que ele sabe qual que é o nome, eu sei qual que é a verdade, é tudo por causa, talvez, dos trigos, dos eleitos, que estão dando ibope para eles. Irmãos, nós não precisamos provar nada para ninguém. A nossa obrigação é pregar o Evangelho, e isso devemos fazer. Quem convence é o Espírito Santo, e se ele não quer, problema é dele, porque o diabo ele não vai trazer verdade. Quando Cristo estava no deserto, sendo tentado, o que o Satanás fez com Cristo? Ele tentou trazer uma verdade para Cristo? Ele tentou dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade? Não. Ele usou da própria palavra, ou seja, ele usou da verdade para fazer com que Cristo caísse. E é isso que esses aí estão fazendo, usando da verdade para fazer a gente cair. Então não caiam nessa. Evitem, fogem, não dê ibope para essas pessoas. Vamos fazer aquilo que devemos fazer: orar. Orem, busquem, peçam a Deus, peçam a Yahweh. E assim, sim, desse jeito, Ele vai revelar para quem tiver fé e compromisso. E não só em palavras, mas em prática. Esse vídeo é um vídeo simples e eu espero, no fundo do meu coração, que vocês entendam, que o Espírito Santo convença vocês que devemos ser fiéis, luz, nesse mundo terrível, onde devemos que cada dia está pior. E eu sei
que tem muitos que não vão gostar do que eu estou falando e nem quero que gostem. Esses que, infelizmente, vêm trazer confusão, que são usados pelo diabo para trazer confusão. No mais é isso, eu espero que vocês possam compartilhar, curtir esse vídeo, não para me dar ibope, porque eu já disse, eu não quero. Eu quero que isso possa alcançar mais pessoas, que uma vez que alcança as pessoas, muitas pessoas serão abençoadas. Eu poderia pegar um carro e sair pregando essa palavra, mas hoje é muito difícil. E se Deus permitiu que tivéssemos acesso à internet, a tudo isso para trazer a verdade, então vamos usufruir disso com sabedoria. E que Yahshua, Jesus, nosso Deus, vos abençoe. Até a próxima.